Olá, ouvinte, internauta, estamos chegando com assuntos da área política que podem interessar a você. Uma semana com muitas expectativas sobre os rumos da imunização contra a Covid-19. Os governadores da região Nordeste esperam que nesta semana a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emita algum parecer sobre a liberação da importação da vacina Sputnik V. A informação interessa ao Ceará. Sátiro Salles. A incerteza sobre a decisão final da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em relação à vacina Sputnik V, deixa mais preocupação entre os governadores da região Nordeste que querem apressar a imunização contra o Covid-19, mas esbarram no maior de todos os obstáculos, a disponibilidade de vacinas. O consórcio de governadores do Nordeste apostou todas as fichas na vacina produzida na Rússia. Fechou acordo para a importação de pelo menos 38 milhões de doses do imunizante e foi barrado pela Anvisa, que se opôs ao uso emergencial da Sputnik no Brasil. O caso parou no Supremo Tribunal Federal, no STF, mas o parecer técnico da Anvisa, contrário à importação da vacina russa, prevaleceu. E há quase 2 meses, os governadores dos estados do Nordeste e da região Norte esperam a liberação da vacina, enquanto se desenvolve de forma lenta em todo o país a imunização contra a Covid-19. Os governadores esperam que nesta semana a Anvisa emita algum parecer sobre a liberação da importação da vacina. O governador Camilo Santana é defensor da Sputnik V e tem afirmado que quanto mais rápida a vacinação, mais vida normal os brasileiros terão. Com informações do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Tem mais nessa área da saúde. Impacientes com a incerteza sobre a imunização contra a Covid-19, os governadores querem conversar com o embaixador da China no Brasil para pedir a garantia do envio de insumos e manutenção do calendário de entrega de vacinas. Agora, com o repórter Carlos Alberto. O governador Camilo Santana é signatário de um ofício dos estados do Nordeste com um pedido de audiência ao embaixador da China no Brasil para discussão sobre o fornecimento de insumos e vacinas contra a Covid-19. A audiência foi solicitada por meio do consórcio dos governadores do Nordeste, que sente a ameaça da desaceleração no ritmo da imunização. Os governadores esperam para esta semana uma resposta ao pedido da audiência, feito na última sexta-feira para uma teleconferência com o embaixador da China no Brasil, Yang Yaming. A principal demanda é a garantia da continuidade do cronograma de entrega de insumos farmacêuticos ativos, IFA, para a produção da vacina do Butantan, usada no combate ao coronavírus. A mobilização surgiu após o Instituto Butantan anunciar que já invasou todo o IFA disponível e que aguarda a chegada de mais material até o dia 18 de maio para a produção da Coronavac. O Instituto Butantan programa entregar nesta semana mais 3 milhões de doses do imunizante e a produção de mais imunizantes depende do envio do IFA pela China. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Como a preocupação é com a vacinação, mais uma informação. O consórcio formado pelos municípios tenta, após frustrada importação da Sputnik, avançar com negociações para a compra de vacina produzida na China. Carlos Silva. Após frustrada a mobilização para a compra da Sputnik V, de origem russa, e barrada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, Conectar, articulado pela Frente Nacional de Prefeitos, FNP, quer, nesta semana, avançar com as negociações para a aquisição do imunizante Sinopharm, que é produzido na China. Os representantes do Conectar já tiveram a primeira reunião com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, para discutir as negociações com a farmacêutica chinesa. A proposta é pela aquisição conjunta de doses da vacina contra a Covid-19, imunizante que teve o uso emergencial autorizado hoje pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O Conectar, que é o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, é uma iniciativa inédita
que reúne mais de 2.000 cidades que juntas representam mais de 150 milhões de pessoas. Entre os mais de 2.000 municípios, boa parte dos 184 do Ceará. Maior consórcio público do país, o Conectar busca alternativas para acelerar o Programa Nacional de Imunização, fazendo com que as vacinas cheguem mais rápido às cidades brasileiras. O consórcio surgiu para tentar adquirir novas vacinas contra a Covid-19, mas por enquanto a ideia não saiu do papel. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, você esperou. São muitas informações que interessam a população do Ceará. E o balanço foi geral com as informações dos nossos repórteres sobre a luta dos consórcios dos estados e dos municípios para maior regularidade no fornecimento de vacinas contra a Covid-19. O ritmo lento da imunização deixa insegurança quanto aos avanços para a retomada mais acelerada das atividades econômicas. O certo, porém, é que a população está nas ruas. Há registro de queda no número de pessoas infectadas e também na quantidade de internações, mas o quadro sanitário continua exigindo muitos cuidados. A vacina é o caminho mais seguro para uma vida com normalidade. E nessa agenda, jornalista Beto Almeida, a mobilização nesta semana de governadores, de prefeitos, pode ser determinante para termos mais vacinas. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia os nossos ouvintes novamente. Sem dúvida, Luzenor, a vacina é o caminho. Mas o que nós temos visto nessa questão da vacina russa é que a Anvisa mantém a posição de não liberar a importação desse imunizante. E os governadores, claro, continuam fazendo pressão para adquirir 66 milhões de doses, Luzenor. Atualmente, é bom que se diga, a Sputnik V é utilizada em mais de 62 países, inclusive alguns da América Latina, como é o caso do Chile e Argentina. Para o presidente do consórcio, que é o governador do Piauí, Wellington Dias, a vacina russa pode ser o ponto de equilíbrio que o país precisa para avançar no Programa Nacional de Imunização, que, segundo ele, só dá para a gente falar numa segurança de controle da pandemia se alcançarmos algo em torno de 60% a 70% de cobertura vacinal. E, logicamente, chegando a vacinar aí algo em torno de 2 milhões de pessoas dia. Mas só que há muitos mais entraves nesse caminho. Hoje, o principal fornecedor mundial do ingrediente farmacêutico ativo, Zenor, para a produção de vacinas, inclusive as que existem aqui no Brasil, como é o caso de contra a Covid, vem da China. E a China simplesmente, Zenor, não fala em prazos para a entrega desse insumo e de imunizantes ao Brasil. Diz que o país é prioridade, mesmo com as críticas do presidente Bolsonaro, insinuações de que o vírus é resultado de uma guerra química. Ainda assim, a China continua dizendo que o país é prioridade, mas não dá prazos. E a gente precisa de prazo. O resultado prático para nós, vamos pegar aqui, por exemplo, o estado do Ceará, Luzenor, é que nós estamos iniciando esta semana sem novas flexibilizações no lockdown, no processo de reabertura do comércio e ainda com uma taxa de ocupação de UTIs para a Covid acima de 90%. Acendeu a luz amarela aí para as autoridades sanitárias aqui no estado do Ceará, Luzenor. Hoje, por exemplo, as regiões do Sertão Central e do Litoral Leste ainda continuam demonstrando uma alta positividade de testes para a Covid-19. E isso não é bom. Então, sem ter resultados mais positivos na redução desses casos, de forma mais enfática, mais duradouras, o fato é que a flexibilização para a reabertura do comércio, de todas as atividades normais, vai se dar de forma mais lenta. Esta semana, por exemplo, nada muda para nós. É uma semana em que nós não temos alteração naquele quadro de retomada das atividades. E é uma preocupação do governador Camilo Santana, que é justa, Luzenor. Pior é dar um passo maior do que a perna, como se diz, e a gente ter que retroceder e, quem sabe, até endurecer esse jogo. Seja como for, Luzenor,
Covid, a vacina russa, a Pfizer. O fato é, nós continuamos ainda num ritmo muito lento de vacinação e isso preocupa não só as autoridades sanitárias, mas a qualquer um que queira e sente necessidade de retomar a atividade econômica, retomar o emprego, retomar a vida.